Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado por Jesus. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã, sobre o nosso Rei dos Reis, Jesus. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou estar iniciando um novo quadro aqui no canal. E o nome desse quadro é Fatos Reais, Verdades Espirituais. Eu vou estar contando histórias da minha vida e a gente vai estar conversando sobre como a fé muda todas as coisas. Ou a falta da fé prejudica todas as coisas. No vídeo de hoje, nós estamos de episódio polêmico. Eu falei na comunidade, no domingo, daqui do canal, que eu iria fazer um vídeo sobre algo que é relevante. E o tema de hoje é universidades públicas. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Eu vou contar pra vocês a minha história e a gente vai conversando sobre como Jesus, ele tá faltando nesse meio, sabe? Ele tá faltando nesse meio e como que funcionam as universidades. Não sei porquê desse tema, gente, de verdade. Eu não sei porquê que eu estou com no meu coração pra falar sobre isso, mas eu sinto que eu preciso falar. Para você jovem, para pessoas que assistem ao meu canal, vocês pensarem muito antes de vocês entrarem numa universidade federal, para quem está dentro, inserida nesse contexto, para quem já saiu, para refletir, enfim, como está o cenário hoje. Para começar, o sonho dos meus pais sempre foi que eu passasse por uma universidade federal. Isso era algo muito importante para eles, uma universidade federal, estadual, uma universidade pública. Eu não julgo os meus pais, porque afinal a sociedade ainda pede muito isso dos outros, assim, que a gente tenha um diploma de uma universidade pública ou de uma particular que seja muito top, muito boa e tal. Eu hoje em dia tenho uma outra visão sobre isso, eu respeito muito o que os meus pais pensam, enfim, mas eu hoje em dia eu tenho uma outra visão do que é você ser um bom profissional. E com certeza não seria uma universidade pública. Eu estava lá com os meus 17 aninhos, eu não sabia o que eu fazia da faculdade. Eu estava entre história, comunicação, que eu gosto muito, sempre gostei, português, letras, né, no caso, porque eu gostava muito de letras, eu tinha uma professora ótima na época, que me inspirou muito, um professor também de português, uma de redação. Enfim, eu amava eles, eu amava literatura na escola, era uma matéria que eu, sabe, gostava mesmo, gostava. E aí, na época eu tava namorando e esse meu ex-namorado, ele falou, olha, por que você não coloca pra letras? Porque se você colocar pra publicidade, por exemplo, PP, publicidade e propaganda, a nota é muito alta, né? Então talvez seja arriscado, melhor colocar letras e tal. E você gosta tanto de letras, você gosta tanto de ler, eu acho que você vai amar o curso. Enfim, gente, eu vi a grade curricular das faculdades da minha cidade, da faculdade que eu ia prestar vestibular na época, também fora, do Enem. Enfim, eu gostei muito do que eu ia aprender, doce ilusão. E aí eu acabei entrando nessa, coloquei letras. Prestei o vestibular, queimei minhas pestanas estudando, não pro Enem, mas para a UERJ. Eu estudei na UERJ, gente. E a UERJ tem um vestibular próprio, então eu estudei muito. Eu sou daqui do Rio, eu estudei muito mesmo, fiz as provas antigas e passei. Passei no primeiro semestre para UERJ Português e Literatura. Gente, assim, eu carrego muitas coisas boas do tempo que eu estive na UERJ, pessoas principalmente, são sempre as pessoas que valem a pena. E os momentos, sabe, bons momentos que eu vivi lá. Porém, gente, eu vou contar pra vocês que desde o primeiro dia eu pegava 2 ônibus pra eu ir pra minha faculdade, ela era na cidade vizinha, e desde o primeiro dia eu fiquei assim, assustada com a realidade que estava posta diante de mim. Lá era tudo muito sujo, sujo mesmo, tô falando de verdade, sujeira mesmo, porqueira no chão, e em tudo que é lugar. Tudo muito largado, sujo. Basicamente, você era imposto que você tinha que participar de algum coletivo, de alguma coisa, você tinha que se engajar politicamente, senão você era um Zé Ninguém. Tinha cartazes panfletários e pichações e tudo pichado, tá? Tudo pichado, tipo, cartazes ideológicos por todo lugar, assim, por todo lugar. A gente foi recebido com um trote, né? Claramente, calouros, fomos recebidos com um trote. E assim, quando eu comecei a ter as aulas, eu acho que foi a minha primeira frustração, assim, maior, assim, mais do que o ambiente em si. Mas assim, quando a gente começou a ter as aulas, eu percebi que eu não estava aprendendo literatura, eu estava aprendendo a como ser uma socialista, uma pessoa de esquerda, uma militante, basicamente. Eu tinha aula de teoria da comunicação, mas eu só aprendia sobre os tipos de feminismo, foi o semestre inteiro estudando os tipos de feminismo e apresentando os tipos de feminismo, dizendo basicamente o lado bom de todos eles, sem falar o lado ruim, óbvio. Lendo livros feministas, eu lembro que a gente foi meio que obrigado, senão a gente não tinha nota. Então, a gente, basicamente era isso. Também
A outra matéria é filosofia da educação, já podem imaginar, não preciso nem explicar, só eram filósofos de esquerda, sociólogos de esquerda, todo mundo ateu. Tinha isso, né, gente? Na época, eu não era uma cristã firme, eu nem me incomodava tanto, mas assim, Jesus, ele é bem detestado, sabe, nesse ambiente, é um ambiente hostil. Eu não tinha tanto discernimento espiritual, mas eu conseguia sentir o peso daquele lugar, sabe? E você via, à medida que iam passando os períodos, assim, eu só passei um período lá, mas você via as pessoas dos outros períodos, como elas se transformaram, sabe? Elas entraram de um jeito e elas saíram de outro, e muitas pessoas não conversavam mais com as suas famílias, não tinham mais relações familiares, tinham se distanciado totalmente do que eu vejo como sua natureza, que Deus criou, e estavam totalmente, assim, transformadas pelas ideologias. E aqui eu quero deixar um disclaimer. Isso não é um testemunho, é um testemunho, tá? Porque Jesus, ele pode mudar todas as coisas. Então, assim, eu creio na mudança dessas realidades, mas a gente precisa se levantar, precisa se posicionar. Então, gente, passou um semestre inteiro, eu aprendi bolhufas, eu só tive uma matéria que eu realmente aprendi literatura, de resto, não, era só, sabe? Aí eu fui pra federal, né? Abri uma vaga, era o segundo semestre, eu saí da literatura, porque eu falei, pô, não tô aprendendo literatura nenhuma, vou para as línguas, fui para letras português e espanhol. Na minha cidade, na federal da minha cidade, e aí, gente, se revelou ainda pior. Lá era um ambiente muito ruim. Assim, era um ambiente muito pesado. Agora, eu gostaria de pedir encarecidamente que, se você for uma pessoa muito nova, assim, abaixo dos 14 anos, assim, eu vou falar de temas sensíveis aqui, eu vou falar de coisas pesadas, então eu peço que você, se você for uma criancinha, eu sei que tem criancinhas, minhas alunas lindas, eu trabalhei como professora numa escola cristã e as minhas alunas às vezes me assistem aqui, então, meus amores, beijinho da tia, agora parou, entendeu? Parou o vídeo pra vocês. Tá bom, gente? Eu peço para as pessoas maiores de 14 anos elas ficarem no vídeo, mas as menores saírem do vídeo, porque eu vou falar de temas sensíveis aqui e de umas coisas que elas são um pouco mais explícitas, tá bom? E o que que aconteceu, gente? Nessa universidade havia coisas muito piores, assim. Além dessa questão da imposição política, que você tinha que se engajar em alguma coisa, senão você era um zero à esquerda, os professores, e isso eu tenho que deixar muito claro, isso não vinha só dos alunos, isso vinha principalmente dos professores. Eles são os maiores agentes de te tornar um militante. Se você não se tornar um militante, tipo, eles estão falhando na missão. Eu tenho a impressão que existe uma reunião, assim, de tipo, vocês têm como tornar um militante, como fazer um militante. Se vocês não estão fazendo, tá errado, entendeu? Eu não tô falando de todos os professores, existiam professores incríveis, tá? Tanto na estadual quanto na federal, existem pessoas maravilhosas, comprometidas com o ensino, mas são pouquíssimos, ok? A grande massa, a grande maioria, ela só quer te doutrinar. E assim, gente, qualquer extremismo é ruim, tá? Então é tipo assim, qualquer extremismo e coisa, tipo, imposta sobre você. Uma coisa é você ter uma verdade absoluta. Eu creio que Cristo é a verdade absoluta. E vocês podem dizer o quanto vocês quiserem que isso é fanatismo. Cristo é a verdade absoluta. Mesmo ele sendo a verdade absoluta, eu não vou impor sobre você. Eu vou pregar o evangelho. E aí você pode decidir se você quer seguir a Cristo ou não. Tudo que é imposto sobre você não é certo. E lá só existia o tolir o pensamento diferente. Sabe? Qualquer pensamento que você tivesse que é diferente era totalmente contra. Eu encontrei, graças a Deus, um grupo cristão na faculdade, que inclusive eram extremamente perseguidos, mas assim, esse grupo me apresentou a palavra, eu me engajei, comecei a evangelizar por lá também. Encontrávamos pouquíssimos corações abertos, mas encontrávamos sim coração. Existe salvação na universidade, amém, igreja? Mas era muito difícil, gente. A gente era mais xingado, achincalhado do que qualquer outra coisa. E assim, agora falando claramente sobre o ensino em si da universidade. Se você não for extremamente militante e marxista, enfim, você comete suicídio acadêmico, basicamente. Você não vai conseguir passar nas coisas, assim, pelo menos essa era a minha realidade na época, lembrando que eu estava num curso de humanas, extremamente, tipo, bem aberto a essas pautas, então, assim, era a minha realidade, mas, assim, eu já vi relatos de muitas pessoas assim, também lá na Brasil Paralelo tem um documentário que chama Unitopia, que vocês vão conhecer mais sobre essa realidade também, acho que vale muito a pena assistir, tá bom? Inclusive, o Brasil Paralelo está na Black Friday. Vou deixar links aqui embaixo. E aí, gente, eu comecei a tomar uma ojeriza de tudo aquilo. Então, eu comecei a pesquisar o contrário. Então, eu comecei a ir para o lado oposto do que eles queriam que eu fosse. E aí, com isso, enfim, fui chamada de várias coisas, né? De fundamentalista, de moralista,
fanática e diversas coisas, assim. E os professores, eles não eram muito justos, assim. Então, se eles não fossem com a sua cara, eles te davam zero, basicamente é isso. Se eles percebessem que você não é um militante, que você não está seguindo o que eles planejam pra você, vai ser bem ruim pra você. De novo, eu não estou falando nomes aqui, entendeu? Eu não falei nem o nome da universidade. Eu só tô dizendo que é um ambiente hostil à fé cristã. Se você coloca qualquer coisa de Jesus, eles vão botar um calmax por cima, sabe? Eles não querem que você pense diferente deles. É um ambiente, assim, complicado. Existia gente, agora de novo, das coisas pesadas, assim, existia pessoas que faziam aquilo mesmo, que vocês estão pensando, né? Sexo, ali, na faculdade. Em locais, inclusive, abertos, tá? Eu não estou brincando, gente. Existia diversos convites para você participar dos coletivos da faculdade. Coletivos esses que você matava a aula o semestre inteiro e só ficava engajado em palanque político, luta e manifesto e manifestações. Os professores muitas vezes faltavam porque tinha manifesto e eles incentivavam os alunos a irem no manifesto e não irem na aula. Quando tinha uma aula, né? Porque a maioria das aulas era na verdade, doutrinação ali, tipo, não tinha muito aula, conteúdo, mas, enfim. E, assim, era muito complicado, gente. Era muito complicado. Eu lembro que tinha muitas substâncias ilícitas para todo lado. Lá tinha cheiro disso. E, assim, oferecer em todos os momentos, em todos os formatos, em bolo, brigadeiro, pudim, tipo, pode suspeitar. Se estão te vendendo uma coisa numa universidade federal, suspeite, por favor, suspeite. Então, assim, era bem difícil, gente. Era um lugar, assim, que, sabe, era uma energia pesada. E depois que eu conheci Jesus, ficou ainda pior, né? Porque eu conhecia a verdade, então a voz da mentira se tornou muito mais latente. E eu fiquei lá até o quinto período, na pandemia, né? E aí a gente não tinha mais aula presencial, mas eu também não tinha aula, sabe? Eu tive bons professores, tá, gente? Eu tive bons professores, profissionais maravilhosos. Desde profissionais incríveis a profissionais que ficavam falando de extraterrestre na sala e... Enfim, gente. Pérolas da universidade. Assim, gente, eu cheguei na metade da faculdade. Minha faculdade era de 10 semestres, 10 períodos, 5 anos. Eu cheguei na metade da faculdade e eu percebi que eu não era uma profissional, que eu não tava aprendendo nada e que, assim, eu só tava aprendendo essas coisas aí que eu falei pra vocês. E assim, eu queria aprender, no caso, eu queria ser uma profissional, então eu saí, eu conversei muito com meus pais, foi um momento difícil, tá, gente? Porque eu cancelei mesmo minha matrícula, eu não tranquei, eu cancelei. E eu fui fazer uma faculdade online, né? Terminar minha graduação, tô terminando até hoje a minha faculdade online. Eu estudo numa faculdade online, se vocês quiserem, posso falar mais dela aqui, eu adoro. É muito bom, gente, e eu realmente aprendo lá, tá? E assim, é por isso que é engraçado, assim, que às vezes a pessoa da Universidade Federal ela é mais valorizada, mas nem sempre ela é que sabe mais. Enfim, gente, aí foi isso. Jesus mudou a minha história lá dentro. Então, assim, se você vai pra Universidade Federal, se você tá pensando em ir. Eu cheguei a passar de novo pra uma federal em pedagogia. Era uma federal online, tá? Existe isso, tá? Aqui no meu estado existe isso, federal online. Eu cheguei a passar. Só que assim, gente, já não tava mais no meu coração essa coisa de ser professor. Essa área de educação é uma área muito ideológica. E eu entendi que o meu chamado não era necessariamente para isso. Eu tinha muito mais essa questão de comunicação, de comunicar, de marketing no evangelho. E assim, que eu gostava mesmo era de escrever. Eu vou contar aqui, partilhar aqui com vocês, aqui nesse vídeo, na nossa comunidade, tá bom? Eu nem falo isso com as pessoas, mas vou falar aqui com vocês que eu tenho muita vontade de escrever conteúdos cristãos em diversos formatos, sabe? Então, assim, eu gosto de escrever, eu adoro escrever, tipo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Hoje em dia é o que eu faço da vida, né? Eu sou redatora de uma agência, eu tô muito feliz, né, com o meu trabalhinho. É um trabalho duro, eu até nem tô conseguindo aparecer tanto aqui no canal, mas eu gosto muito, sabe? Eu adoro escrever. E assim, percebi que eu não ia conseguir, sabe, melhorar naquele ambiente. Não, não dá. Mas eu aconselho você, se você tá nesse ambiente, se você tem que ficar nesse ambiente, se você saiu desse ambiente, se você quer entrar, enfim, pense muito, ore muito, principalmente, ore muito pra ver se é isso que Deus quer pra sua vida. Porque às vezes não é, gente. E existem outros caminhos. Eu não tô aqui dizendo pra você não vá pra faculdade, mas eu tô aqui dizendo pense muito sobre esse assunto. Existem faculdades particulares que são muito boas, que não pense que você não vai encontrar coisas ideológicas, você vai, mas vai ser um pouco diferente, um pouco em menor escala. As universidades públicas, infelizmente, nós precisamos orar muito por esses ambientes. É um ambiente de perdição, gente, é um ambiente muito difícil. Então, nós precisamos estar orando por essas pessoas,
Eu amo cada um, sabe? Eu não tô aqui combatendo eles, eu não tô aqui combatendo pessoas, eu tô aqui combatendo a ideia, sabe? A mensagem que tá sendo passada, que não é uma mensagem verdadeira. O certo não é a gente pregar uma ideologia dizendo que ela é a verdade absoluta, mas sim a gente dar a oportunidade da pessoa escolher, a gente mostrar as faces de uma moeda, as duas faces da moeda e com isso deixar que a pessoa, ela exerça o seu poder de decisão que foi Deus que nos deu. Então, assim, gente, se você tá nesse contexto, boa sorte, meu amigo, minha amiga, eu te entendo muito. Floresça, floresça aí dentro, porque apesar de ser uma terra que não é fértil, o Senhor, ele faz ossos secos virarem um exército. Então, assim, seja forte e corajoso, continue, persevere. E se você entendeu que não é pra você, que esse ambiente não é seu, pare de postergar, também seja forte e corajoso pra tomar essa decisão. Corra atrás do seu futuro, lute. Hoje em dia eu tô como caloura de uma outra faculdade, eu tô fazendo publicidade e propaganda, terminando a letras, tô trabalhando com uma área totalmente que eu nunca imaginei, eu achei que ia trabalhar com educação, cheguei a trabalhar com educação por 1 ano e 4 meses, fui professora, inclusive será um dos temas daqui do Fatos Reais, Verdades Espirituais. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo mais conversa. É o que tem dado pra fazer, gente. Agora já são quase 11 da noite, mas é o horário que eu tô tendo pra poder gravar pra vocês. E é isso. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido, se esse vídeo trouxe fatos para a sua vida e verdades, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!